Para Tomás de Aquino, toda verdade que é passível de demonstração deixa de pertencer ao domínio da fé, a qual pertencem formalmente somente aquelas verdades que não são demonstráveis pela razão. Este é o tema do ponto de vista de hoje, que vai discutir a relação entre fé e razão. Eu recebo aqui em nossos estúdios o psicólogo Mauro Amatuzzi. Bem-vindo, Mauro. Bom, Mauro, acho que a primeira pergunta sobre esse tema é justamente essa. Razão e fé seguem em caminhos, em direções opostas? Não seguem em direções opostas, porque elas estão em níveis diferentes, né? Deixa eu dizer primeiro a minha alegria de estar aqui conversando sobre esses temas que não são fáceis, são temas difíceis, mas que a mim têm me ocupado. Eu gosto de pensar neles não por lazer, mas por necessidade, por pensar a condição humana, por pensar a minha vida. Então, esses temas eu tenho me dedicado a eles, estudo, reflito, eles têm a ver com a minha vida e eu converso também sobre eles com clientes quando atendo em psicoterapia ou em outras atividades psicológicas. São temas que estão presentes na vida das pessoas. Então, quando a gente fala que razão vai para um lado e fé vai para outro lado, acho que a verdade que está por trás dessa afirmação é que a razão está num nível, vamos dizer assim, de pensamento e a fé está noutro nível, né? Quer dizer, eles não... o pensamento racional, a diz respeito muito mais à inteligência instrumental, prática, à organização lógica das coisas. A fé é um outro âmbito. A fé te transporta para uma outra dimensão de pensamento e para uma outra dimensão de posicionamentos de vida, né? Nesse sentido, tem uma diferenciação que eu acho interessante de fazer, que é a diferenciação entre fé e crença, né? Crença diz respeito a um conjunto de verdades que você pode formular. Fé é uma atitude muito mais do que um conjunto de verdades que você professa. Fé é muito mais uma confiança em alguma coisa talvez misteriosa, transcendente, é uma confiança que se expressa depois através de verdades, através de crenças que são sempre relativas, que podem não ser a melhor das expressões. Mas a gente pode dizer que existe uma verdade atrás de toda a fé, ou a fé ela vai atrás de alguma verdade? Não, eu acho que existe uma verdade atrás de toda a fé, mas não é uma verdade que você pode pronunciá-la de forma clara e imediata, entendeu? Por exemplo, a fé humana é a determinação no fazer alguma coisa, né? A fé humana é a dedicação, é o empenho que te leva a fazer alguma coisa. E era esse o sentido de fé, por exemplo, no Antigo Testamento, na Bíblia hebraica, entende? Então, essa minha determinação vem da onde? Essa minha firmeza em viver, em agir, em buscar alguma coisa, em não desistir, pressupõe ou tem uma expressão no nível de formulação de verdades, entende? Eu estou com isso aderindo a um projeto universal, estou com isso aderindo a um sentido de vida, e isso pode buscar verdades que expressem de forma mais ou menos adequada. Alguns filósofos dizem que a filosofia, a razão, ela exprime o racional. Já a fé, ela exprime o mítico. Em que ponto isso a gente pode realmente afirmar?
Então, o mítico, o que quer dizer o mítico, né? O mítico comumente significa o falso, o não verdadeiro, né? Mas se for entendido nesse sentido, de você está opondo o que é racional como verdadeiro e o que é mítico como falso, eu não vejo que seja assim. Eu tenho a impressão que a fé te dá acesso a alguma coisa que não consegue ter uma expressão plena no nível racional, mas que nem por isso é falsa. Entende? Vamos dizer assim, dando um exemplo um pouco diferente. Existem verdades que são expressas pela poesia, né? Que, por exemplo, no existencialismo, os primeiros existencialistas eram poetas ou literatos, né? Costuma-se dizer que Dostoiévski foi um dos primeiros existencialistas, e ele não era filósofo, né? Então, Paul Ricoeur é um filósofo francês, ele fala isso, que existe muita verdade na ficção. Você não pode dizer qualquer coisa em ficção. Então, a forma de expressar essa verdade não é a mesma forma que um discurso racional. Então, por exemplo, você vai dizer que existem poemas verdadeiros e poemas falsos? É um pouco rígido dizer isso, mas existem poemas que transmitem uma verdade e que muitas vezes a poesia vem antes da própria filosofia ou da própria ciência. Ela capta intuitivamente certas verdades e expressa isso num formato diferente do discurso racional. Assim também é a fé, né? A fé, ela tem expressões racionais, pode ter até justificativas racionais, mas ela não é, ela é uma atitude diferente, diferente da atitude do cientista. Um outro ponto também que a filosofia já discutiu é se a fé ela é uma forma de alienação. Isso é um ponto importante, porque tem muito a ver com a psicologia, né? Tem muitas pessoas que fazem da fé uma espécie de defesa para não enfrentar os seus verdadeiros problemas. Então se apoiam na fé para com isso fugir dos seus problemas. Para fugir da razão. Para fugir da razão ou para fugir de um enfrentamento verdadeiro, de não assumir alguma coisa que realmente está acontecendo com ela. Então ela joga tudo para o plano da religião e deixa tudo por isso mesmo. Isso que acontece no plano individual pode acontecer no plano social também, né? Uma sociedade que usa da religião com finalidades, às vezes, espúrias, que não tem nada a ver com a religião, entende? Ou o uso da religião com finalidades de conseguir votos numa eleição, por exemplo, né? Então, isso não é o lado mais verdadeiro da religião. Isso é preciso que a pessoa ou a sociedade tenham a coragem de ir mais fundo e superar essas defesas. Muitas pessoas acabam esperando na fé a solução para todos os problemas que elas têm. Pois é, entende? Isso acaba levando até um absurdo, né? Achar que tudo é culpa do divino, tudo é culpa de um suposto destino já prévio. Pois é, tem até algumas piadas assim, né? E que aquele homem foi reclamar com um líder religioso que os cachorros mordiam muito a ele, né? Então ele falou, você precisa rezar, precisa orar, meu filho, que os cachorros não vão te perturbar.
E ele voltava sempre, não adiantou, eu orei e os cachorros me morderam quando eu passo por aquele caminho. Aí depois de repetir isso muitas vezes, o líder religioso disse, escuta, você rezou, você orou muito bem, mas você levou uma pedra também, ou um pedaço de pau, entendeu? Porque não existe essa coisa de você dizer que as coisas se resolvem no plano religioso ou no plano... Não. Existe uma intercomunicação aí, vamos dizer que o plano religioso é o plano do sentido de esforços humanos, na verdade, entende? Estou falando aqui com o Mauro Amatuzzi sobre a relação entre razão e fé. O ponto de vista volta logo mais. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com o ponto de vista que hoje discute a relação entre razão e fé. Mauro, a gente vinha falando sobre a pessoa usar a fé como uma forma de escapar dos problemas dela diários, mas também existe um outro lado, né? Pois é, exatamente. Isso eu queria completar dizendo que esse uso, quase diria, não saudável da fé, tanto individualmente como socialmente, é real, infelizmente, ele existe, mas ele não é o único, não é o jeito melhor de se ter fé ou de se praticar alguma religião, né? Existe, a fé pode ser saudável, a fé pode ser um caminho que te ajuda, pelo contrário, um caminho que te impulsiona para frente, te dá força para te dá força para seguir. Ela pode ser uma ilusão, ou pode ser uma defesa psicológica ou uma defesa social, mas é preciso dizer que pode não ser também, né? Ela pode ser um impulso para a ação. Um outro ponto que eu gostaria de discutir muito são as 5 vias que levam a Deus, onde São Tomás de Aquino ele tentou responder a pergunta se Deus existe através dessas 5 vias. Uma delas, a primeira, podemos dizer assim, fala da constatação de que as coisas se movem. Por exemplo, o universo, que está em constante movimento, e para existir esse movimento teria que ter havido alguma coisa ou alguém que impulsionasse. Nesse caso seria Deus. Como que o senhor vê essa parte? Então, olha só, essas 5 vias de Tomás de Aquino, clássicas... Não, antes eu preciso dizer uma coisa. Num único pedacinho, vamos dizer, num capítulo pequeno da obra de Tomás de Aquino, ele se pergunta se Deus existe. E tem um pedaço muito maior, enorme, que ocupa... Acho que 50 vezes mais do que esse pedacinho, que ele está tratando do tema Deus, em que a pergunta não é se Deus existe, mas é o que é Deus, entendeu? E essa segunda pergunta eu acho que é muito mais importante para nós hoje do que a primeira, se Deus existe. Na verdade, a gente nem pode responder exatamente se Deus existe ou não, se a gente não tiver uma ideia minimamente consistente do que seja Deus. Veja você, por exemplo, essa primeira via em que fala que
Não poderia existir movimento sem que existisse um empurrão inicial, né? Essa primeira via, ela na verdade, dita numa linguagem mais contemporânea, ela te faz olhar para o universo, para o mundo, como sendo muito mais uma questão de movimentos do que uma questão de sólidos estáticos, entende? E isso se aproxima muito da ciência contemporânea, que fala que a energia é um constitutivo mais básico do mundo do que a matéria estática. A própria matéria é uma forma de energia, entende? Então, o constitutivo básico do mundo é essa energia, esse turbilhão, esse movimento. E quando Tomás de Aquino fala de via, ele não está falando de demonstração, né? Ele está falando de um caminho que nos dá acesso a um outro nível de pensamento, entende? Então, essa primeira via, você olha para a energia do mundo e isso suscita em você a pergunta, mas espera aí, como é que começou isso, da onde que vem isso? E você é transportado para um outro nível e fica se perguntando sobre, não existiria uma dimensão outra do que essa dimensão corriqueira, utilitária na nossa lida com o mundo, que nos fala de sentidos, que nos fala de origens, de finalidades, entende? A segunda via, ela fala também, quase na mesma linha da primeira, sobre causa e efeito. Exatamente, entende? Essas duas, essa segunda remete também muito para a ciência, né? A ciência convencional raciocina em termos de causa e efeito. Tudo o que acontece tem uma causa, né? Então eu devo ir em busca dessa causa. Mas ela coloca o cientista como fora do fenômeno a ser observado, né? É muito recente na história da ciência o cientista compreender que ele também é uma parte do fenômeno que está sendo observado. Então, o raciocínio de causa e efeito é muito simplório em relação a isso, porque o próprio cientista é uma parte do fenômeno, né? Então, isso também te leva à contemplação, o olhar para que tudo que acontece decorre de alguma outra coisa. Esse olhar também te transporta para uma outra dimensão, que é a dimensão da fé. É esse o sentido de via, né? Não é o sentido de demonstração. Seriam argumentos para te levar a... Seriam, eu diria numa linguagem moderna, se você começa a olhar para essas coisas, surge em você a suspeita de que será que não existe alguma coisa mais profunda que isso, que corresponde à lida cotidiana com os objetos do mundo? E como que entra o pensamento de São Tomás de Aquino, daí já no terceiro argumento das 5 vias, sobre a criação do universo, sobre a possibilidade e necessidade que ele dizia? Como que entra? Como que ele fala aí disso? É um pouco mais sutil. Tomás de Aquino, ele tinha uma capacidade dialética, diríamos hoje, enorme, né? Um pouco mais sutil. As coisas que existem, esse argumento, na verdade, ele remete a uma constatação da finitude do mundo, né? As coisas não são necessárias, as coisas acabam, as coisas passam, nós morremos, as coisas se deterioram. Hoje em dia a gente sabe que até as montanhas se deterioram, né? Até a matéria se deteriora com as radiações e vai ficando velha, o universo envelhece. Então, de repente, você entrar em contato com essa realidade da finitude, da falência, do desgaste do que existe, também suscita em você perguntas,
por uma origem, por um sentido, porque tudo isso, para onde vai tudo isso, que é propriamente o campo da fé, não é mais o campo da ciência. Ele trata disso, da finalidade, acho que na quinta via dele, né? Que ele fala que todo mundo vai atrás de alguma coisa, atrás de alguma finalidade. Por exemplo, no caso de Deus, a finalidade dele seria o universo, a criação do universo. Pois é, a criação do o universo é uma manifestação de Deus, né, para o Tomás de Aquino. E você, como parte do universo, você entra num caminhar que vai terminar também em Deus. E essa seria a finalidade, a quinta via, né? Quer dizer, tudo que é feito termina, assim como começa em Deus, termina em Deus. Mas essa afirmação é uma afirmação de fé. Isso não pode ser demonstrado cientificamente, né? Porque é interessante que houve uma época em que Deus era considerado uma hipótese para a origem do mundo. Então, em vez de ser o Big Bang, por exemplo, né, é Deus que criou o mundo. Então, a hipótese Deus acabou sendo deixada de lado, porque é uma hipótese que não faz muito sentido mesmo, né, aos olhos do cientista. Ou seja, Deus não é uma hipótese para a criação do mundo, é uma coisa, é algo diferente, é uma outra dimensão de coisas, entende? Bom, só para a gente não pular, tem o quarto argumento, que ele fala dos graus de perfeição. Isso também seríamos imperfeitos e Deus seria perfeito, então a gente teria que se espelhar nele. Esse talvez seja mais, um campo de observação do mundo que é muito bonito e na psicologia é muito importante. Talvez em uma linguagem mais contemporânea eu diria os graus de complexidade das coisas. Por exemplo, uma planta é uma coisa muito mais complexa que um mineral, mas ela não tem a complexidade de um animal. O animal é muito mais complexo que uma planta. E o ser mais complexo que o universo já produziu no fluxo evolutivo é o ser humano, pelo menos dentre os seres que nós conhecemos. E ele é tão complexo que a gente não conseguiu dizer tudo sobre o ser humano ainda, né? E na psicologia você precisa ter esse senso dos graus de complexidade, ou como dizia Tomás de Aquino, os graus de perfeição. Porque lidar com o ser humano é muito diferente de lidar com o animal. Você pode lidar com o ser humano como quem lida com o animal, mas aí vai ficar faltando alguma coisa. Entendeu? Porque o ser humano pode decidir, o ser humano pode dizer não, pode dizer sim, com um grau de liberdade muito maior que o grau de liberdade de um animal. Eu denominei a isso, um dos livros que eu escrevi se chama Por uma Psicologia Humana. Que é justamente isso, é o reconhecimento que no ser humano existe uma complexidade muito maior, entende? E o ser humano se coloca a questão de transcender o raciocínio instrumental, o âmbito meramente racional, e se colocar perguntas sobre origem, destino, perguntas que não têm resposta no plano meramente racional. Entendido. Mauro, a gente volta logo mais com o ponto de vista que hoje está falando de razão e fé, principalmente sobre a visão de São Tomás de Aquino. Até já! Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao caminhar com uma pessoa que tem deficiência física, procure acompanhar o passo dela. Mantenha muletas ou bengalas sempre próximas. Se presenciar um tombo, ofereça ajuda, mas antes pergunte como fazer.
E ao planejar um passeio, verifique antes se existem barreiras que possam impedir a passagem do cadeirante, como escadas e banheiros não adaptados. Se o local não estiver preparado para receber um deficiente, recomende ao proprietário que faça as adaptações. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com o Ponto de Vista, que hoje recebe o psicólogo Mauro Amatuzzi para falar sobre razão e fé. Mauro, dentro de tudo que a gente já conversou, acho que uma questão até básica seria a explicação para como a gente pode falar da existência de um Deus que ao mesmo tempo é Pai, Filho e Espírito. Olha, a Trindade aparece em várias religiões da humanidade, né? Mas eu tenho a impressão que em vez de você dizer isso é um enigma, isso é um mistério no sentido de alguma coisa impossível de se compreender, eu acho muito incrível essa expressão religiosa da Trindade, entendeu? Muito bonita, porque ela chama a nossa atenção para isso, que Deus não é um conceito simples. Deus não é um objeto do mundo. Então não seria fácil falar disso racionalmente, demonstrar isso racionalmente? Não é possível demonstrar racionalmente. A afirmação da Trindade, ela decorre de uma experiência de uma experiência histórica, né, do povo judeu e depois dos profetas, e o principal desses profetas para os cristãos sendo Jesus Cristo, e de repente uma compreensão, mas quem é esse Jesus Cristo, né? E depois uma efusão do Espírito, que isso... A Trindade, na verdade, é uma formulação abstrata de uma experiência histórica, entende? A experiência de Deus como Pai, a experiência de Deus como Filho presente no meio de nós e a experiência de um Espírito que impulsiona os atos humanos, entende? E se a gente ficar na expressão abstrata da Trindade, a gente acaba perdendo esse contato com uma reflexão sobre o mistério de Deus, que é muito maior de tudo aquilo que a gente pode pensar, e a gente tem um acesso a esse mistério pelas experiências históricas da humanidade, não por raciocínios lógicos. Mas então como é que a gente pode falar, por exemplo, na existência de uma Arca de Noé, da descendência de Adão e Eva? Olha, ninguém sabe se aconteceu mesmo uma Arca de Noé, e Adão e Eva. Adão significa homem, né? Então, assim, são expressões poéticas que mostram uma verdade religiosa, mas você dizer que existia um cidadão chamado Adão e que depois Deus chegou e tirou uma costela dele e fez uma mulher, isso é uma maneira poética de transmitir uma verdade muito profunda, entende? Qual verdade? Que a humanidade corresponde a um projeto da realidade última, né? Os psicólogos têm uma pesquisa na psicologia que em vez de falar de Deus, fala de realidade última. Eu acho bonita essa ideia do James Fowler, que é uma pesquisa sobre os estágios da fé, justamente. Eu acho bonita essa maneira de falar de Deus como realidade última. E o que seria essa realidade última? Então, o conceito Deus é um conceito muito situado historicamente no contexto religioso. A realidade, o que é realidade? O que está por trás da realidade? Né? Então, assim, os objetos da nossa vida cotidiana
são a realidade última. Não, dentro deles ou por trás deles tem alguma coisa que os sustenta, entende? Isso que seria a realidade última, né? É uma maneira de se falar de Deus numa linguagem um pouco mais próxima e que corresponde à vivência subjetiva que relativa a Deus, mas sem usar o conceito Deus, entende? É como se, quando nós olhamos para a realidade, você pode ter um olhar superficial, ou você pode ter um olhar mais profundo, entende? Então, a realidade última seria o olhar mais profundo para a realidade. Mauro, um outro ponto que eu gostaria de abordar seria se a ciência moderna, ela anulou as crenças religiosas, de certa forma? Anulou, ou pelo menos ela aumentou o questionamento em cima das crenças religiosas? Com certeza que sim, que aumentou o questionamento. E nesse sentido, é uma contribuição muito importante da ciência. É bom haver esse confronto? Eu acho muito bom, porque ele suscita formulações mais complexas, mais adequadas, ele suscita visões mais adequadas dessas realidades que são em si mesmas muito misteriosas, né? Então a ciência fustiga, faz pensar, entende? Mas eu acho que é demais dizer que destrói a fé, não anula, não. Ela contribui para um pensamento mais aprimorado, mais elaborado, mais sofisticado. Mas eu acho que não destrói, não, entende? Eu duvido que destrua. Agora, pode destruir formas religiosas por demais simplórias. Isso sim. E eu acho até bom que faça isso. Se bem que no plano dos cuidados humanitários, a população que tem um pensamento mais simples precisa sempre ser tratada com muito respeito. Você não pode dizer, ó, isso tudo é mito, tal. Você tem que... O meu olhar como psicólogo é procurar a verdade que existe numa pessoa, numa manifestação comunitária, ou até mesmo a verdade que existe numa conclusão científica ou num pensamento filosófico. Eu gosto mais de procurar a verdade do que procurar a mentira. Mauro, você também tem formação teológica? Tem uma formação teológica. E escreveu livros sobre São Tomás de Aquino, abordando justamente esses temas do programa. Quer falar dos livros? Posso falar, sim. Tem um livro um pouco mais antigo que é sobre a alma humana em Tomás de Aquino. Esse aqui é de 2008. Acho que é. Esse livro aqui, ele fez parte de uma pesquisa minha quando eu ainda era docente e pesquisador na PUC de Campinas. Eu estudei um pouco da psicologia de Tomás de Aquino e fui saber, e tem um texto de Tomás de Aquino longo, que é uma reflexão pessoal do Tomás de Aquino sobre a alma humana. Então eu fui ler esse texto e tentar dizer, em linguagem um pouco mais próxima da nossa, isso que o Tomás de Aquino estava dizendo. E o outro que me deu muita satisfação, que é desse ano, que é um romance, é um ensaio romanceado. Uma ficção. Né? Uma ficção. É um psicólogo contemporâneo que se encontra com o misterioso Frei Tomás de Aquino no mundo de hoje, né? E o que acontece dessa conversa entre os dois? No começo, essa conversa eles conversam sobre a psicologia, sobre a psicoterapia e põem em confronto as concepções contemporâneas de psicologia e de psicoterapia com as concepções desse Frei Tomás com quem ele conversa. Mas depois, no decorrer dessa conversa, esse psicólogo acaba
se questionando sobre uma porção de coisas, e no fim do livro a gente percebe que essas conversas foram uma terapia para esse psicólogo, entende? E eu mesmo me surpreendi com isso, porque eu nunca tinha me aventurado no plano da ficção tão longe como eu fiz dessa vez. Eu já escrevi contos, até me aventurei a escrever um poema ou outro, mas um livro de ficção, esse é o primeiro. Eu achei uma coisa incrível fazer isso e quero escrever outros, entendeu? Porque o romance me conduziu. Quando eu comecei a escrever, eu queria trazer o tema da felicidade e do sentido de vida para Tomás de Aquino em diálogo com a psicologia. Isso estava claro para mim. Mas eu não podia imaginar que esse psicólogo, que é o personagem principal do livro, o Roberto, ele acabaria entrando num processo terapêutico com essas conversas com esse misterioso Frei Tomás. Então o livro me conduziu, foi muito interessante escrever isso, eu gostei muito e quero escrever outras coisas parecidas. Isso que eu ia perguntar, se já tem algum livro em andamento. Olha, eu tenho um velho projeto, porque eu li muito Tomás de Aquino e existe uma escritora italiana que tem como um personagem principal um monge também, que é o Frei Mateus, né? Então eu gostaria de escrever outros livros tendo como personagem esse mesmo Frei Tomás que aparece aqui, como um homem sábio, como um homem que ajuda outras pessoas, com um pensamento profundo, entendeu? Eu tenho um pouco essa ideia de ir mais longe do que eu já fui aqui, vamos ver. Legal. Mauro, obrigado por ter vindo ao nosso programa. De nada, Maicon, foi uma alegria estar aqui com você, repassando todas essas questões que estão muito presentes em mim. Obrigado, Mauro. Esse foi o Ponto de Vista, que falou sobre fé e razão com o psicólogo Mauro Matuzzi. Até o próximo.